Bom, esse vídeo é sobre números primos, divisores e múltiplos de um número, né? Então a gente vai fazer uma pequena revisão para que a gente possa progredir e estudar os problemas que a gente pode trabalhar em cima desses conteúdos. Esses conteúdos aqui são os conteúdos, assim, vamos dizer, mais importantes para a gente desenvolver estudos no ensino médio também, certo? E a gente geralmente dá no sexto, sétimo ano. Então é o seguinte, vamos começar definindo o que é múltiplo, né? E o que é divisor. Então nós temos os dois conceitos aqui, múltiplo e divisor. Múltiplo de um número, né? Vou falar de uma maneira bem grosso modo, né? É toda sequência gerada, tá? Que você obtém a partir de zero, tá? E que você multiplica números naturais por 3. Então, por exemplo, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Pensa lá na tabuada. A sequência de respostas geradas é o que a gente chama de múltiplos desse número. Então, por exemplo, pensando na tabuada do 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E por aí vai, né? Então, eles são infinitos. Qualquer número que eu multiplique por 3, né, 1000 vezes 3 dá 3000, 3000 é múltiplo de 3. Então, qualquer número multiplicado por 3, né, vai ser um múltiplo de 3. Então, ó, começa a sequência. E a gente pode pensar também nos múltiplos como uma sequência que começa em 0 e vai somando, no caso aqui, 3 em 3. Se for os múltiplos de 5, você soma de 5 em 5, enfim. Então, isso são os múltiplos de um número, né? Então, ó, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e por aí vai. Então, isso aqui é a ideia de múltiplo, tá? Os múltiplos naturais de um número são esses aqui. E o que é divisor de um número, né? Então, ó, os divisores de um número, tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos. 10, colocar aqui o 12, divisores de 100. E vamos pensar aqui também nos divisores de alguns números primos, como por exemplo o 7 e o 11, certo? Divisores são aqueles números que a gente dividindo por ele, tá? É a divisão da exata. Então, por exemplo, quem são os divisores de 10? Os divisores de 10, sempre, qualquer número, sempre vai admitir como divisor o número 1. Ele é o menor divisor natural de qualquer número, independente se ele é primo, se ele é par, se ele não é, se ele é ímpar, enfim. Todos são divisíveis por 1. Todo número dividido por 1 é ele próprio. E além de 1, todo número é divisível por ele mesmo. Então grave essa regra. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Só que além de 1 e ele próprio, existem números que têm mais de um divisor. É o caso do 10. Ó. Quem são os divisores de 10? 2, 5 e o próprio 10. Por que 2 e 5? Porque ó, são divisões exatas, né? Tipo, 10 dividido por 1, 10 e o resto é 0. 10 dividido por 2, 5 e o resto é 0. 10 dividido por 5, 2, resto 0. E 10 dividido por 10, 1 e o resto é 0. Então lembra, ó, sempre tem 1 e ele mesmo como divisor, qualquer número. Só que o 10, além de 1 e ele mesmo, tem como divisores o 2 e o 5. Se eu dividir 10 por 3, por que 3 não é um divisor de 10? Ó, 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, e 10 menos 9, resto 1. Isso não é uma divisão exata, só é divisor quando a divisão é exata. Então o 3, né, está aqui no quociente, ele não é um divisor de 10. Mas o 3 ele é divisor de 12, né? Então quem são os divisores de 12? Ó, 2, porque 12 por 2 dá 6 e o resto é 0. O 4 também é divisor de 12, tá? O 3, no caso, vou colocar o 3 aqui primeiro. O 4, o 6 e o próprio 12. Então veja que 12 ele tem 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né?
12 por 1 dá 12, 12 por 2 dá 6, 12 por 3 dá 4, 12 por 4 dá 3, 12 por 6 dá 2 e 12 por 12 dá 1. Novamente ele tem 1 e ele mesmo como divisores, certo? Da mesma forma os divisores de 100, né? Então, ó, 100 tem como divisor 2, que mais? Ele tem o 4, tem o 5, ele já tem mais divisores, tá vendo? Tem o 10, tem o 20, né? Também é um divisor natural. A gente pode pensar aqui também no 25, podemos pensar no 50 e no próprio 100. Esses aqui são os divisores de 100. Tá vendo como são maiores? Né? Então a gente tem 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Então novamente, ó, 1 e ele mesmo com divisores. Só que além deles tem o 2, 4, 5, 10, 20, 25 e 50. Né? E se a gente for reparar, se a gente multiplicando os extremos até se afunilar no meio, dá 100. Né? Isso é uma propriedade. Ó. 100 vezes 1, 50 vezes 2 dá 100, 25 vezes 4, 20 vezes 5. Né? Bom, e o 7? O 7 é aquele caso, né? O 7 só dá para dividir por 1 e ele mesmo. Assim como o 11. 11 só dá para dividir por 1 e ele próprio. Esses números aqui, eles recebem um nome especial, tá? Então, já estudamos o que é múltiplo, estudamos o que é divisor. Vamos estudar os números primos, né? Vou pegar aqui a parte dos divisores para explicar o que é número primo. Número primo, de uma maneira bem simples, são aqueles números que só tem como divisor 1 e ele próprio, ou seja, entre 1 e ele mesmo não tem mais divisores. Então, dentre esses números aqui, por exemplo, quem são os números primos? O 7 e o 11, né? Porque ele só tem 1 e ele mesmo. 1 e ele mesmo, que são os menores que você pode admitir como divisor. Então, isso aqui é chamado de número primo. E o que é número composto? Número composto são todos aqueles números que, além de 1 e ele próprio, né? Como todo número tem, ele tem outros divisores. Então, o 10 é um número composto. Por que ele é número composto, o número 10? Porque ele tem o 2 e o 5, além de 1 e ele mesmo. O 12, 2, 3, 4 e 6, além de 1 e ele mesmo. E o 100 é um número composto porque, além de 1 e ele próprio, que se ele só tivesse esses dois seria primo, ele tem o 2, 4, 5, 10, 20, 25 e o 50. Então é número composto. Então já revisamos aqui o conceito de múltiplo, divisor e também o conceito de números primos.